Bom dia, padre. Oi, bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia. Hoje nós não estamos de lockdown. Semana passada estava tudo enrolado. E hoje eu cheguei aqui no estúdio, olha que bonitinho. Tô lembrando o tempo que eu comecei a fazer rádio. A gente ficava no estúdio pequenininho, que parecia um aquário. E cada um ficava no estúdio separado. Agora aqui já estão com divisória para todo lado, para a gente poder ficar sem máscara. Olha só, tá ficando chique. Tinha técnica de um lado, do aquário, né, a gente ficava, e os locutores não ficavam juntos. Então você tinha um aqui, outro ali, ficava tudo separadinho. Aqui tá parecendo aquele velho tempo. Exatamente. Nas últimas 2 semanas, né, Marquinhos? Conforme foi mudando toda essa situação de pandemia aqui em nosso município e também no nosso estado, nós voltamos a apresentar a primeira página de máscara e a partir de hoje nós voltamos a ficar sem as máscaras para a locução sair melhor e também nós, com o nosso diretor, tomamos todas as medidas aqui, colocamos barreiras sanitárias, então estamos cada um em seu aquário. Cada um no seu aquário. Estamos isolados. Isoladinhos, olha aí, tudo com acrílico, separando. Esse é bonito. Isolados fisicamente, mas ligados afetivamente. Pelo amor de Deus. Bom, pra gente dar início, padre, eu acho, Marquinhos, que hoje o assunto vai se tornar em futebol. Não, futebol não, nós vamos falar de tudo um pouco, futebol também, mas o futebol é o pano de fundo, né? É o pano de fundo. Padre, qual que será o tema, então, na verdade, de hoje? Eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho sobre a situação do nosso país e tendo em vista uma notícia que explodiu na semana passada, que foi que o Brasil aceitou ser a sede da Copa América. É um negócio curioso, porque, primeiro, eu acho que não deveria ter Copa América, já vou dizer isso. Quer dizer, não precisa ter essas coisas que não levam a lugar nenhum, é só para ganhar dinheiro. Mas já que vai ter, em algum lugar tem que fazer. E o que me chamou a atenção foi a reação que aconteceu mediante a uma possibilidade, ou mediante o Brasil, ter aceito a candidatura. Quer dizer, é uma hipocrisia tão grande. Porque você faz Copa Libertadores América, vem gente de tudo quanto é lado pra cá, né? E vem times e vem situações que tem um controle de higiene e um controle sanitário muito menor. O time brasileiro vai pra fora, volta, faz viagem e tal. Faz a Copa Sul-Americana, que também mexe com os times da América Latina toda, tá fazendo. Os campeonatos internos do Brasil estão todos correndo em estádios vazios. E eles dizem, nós temos completa segurança sobre tudo isso. E quando você fala em fazer uma Copa América, que é uma Copa que vai dar visibilidade, porque mexe com seleções, que vai escancarar a situação da América Latina, onde nós temos todos os países em crise. Por incrível que pareça, a situação da América Latina é catastrófica. Nós nunca tivemos um clima de miséria tão grande, todos os países em recessão, exceto o Brasil, que é o único país que vai ter um aumento, vai ter um crescimento econômico esse ano, maior do que o previsto, né? Na casa de 6% já estão falando. Então é o único país que vai trazer esta situação e que estaria trazendo à tona uma realidade que politicamente hoje não é interessante. Porque o problema deste jogo todo é o seguinte, é a questão política. E quem se tentar colocar ao lado disso sai da frente porque a coisa vem. Quer dizer, o presidente da CBF mesmo agora já foi afastado por uma série de coisas que podia ser. Nós sabemos que tem desvios econômicos, tem isso e aquilo, mas foi afastado porque houve uma denúncia de assédio moral. Exato. Quer dizer, olha o cúmulo que a gente está chegando. Quer dizer, nós estamos entrando num país onde nós estamos vivendo um quadro de uma ditadura às avessas, né? Onde, de repente, você começa a ter um grupo que gostaria de se perpetuar no poder, que teve a sua trajetória interrompida, e nós entramos agora numa fase onde as pessoas não têm mais o que fazer, eles estão desesperados. Quer dizer, a grande mídia não tem mais recursos, a pandemia está acabando com propaganda, acabando com uma série de situações, e a única fonte que eles tinham era a fonte governamental, isso para toda a grande mídia,
e essa fonte secou, porque o governo não está fazendo propaganda e eles estão contra o governo, então fica naquele jogo. E fazer uma Copa América no Brasil, nessa altura do campeonato, para eles seria um atestado, sei lá eu do quê. De insanidade De mental. insanidade mental. Quer dizer, eles jogam isso, só que Copa Libertadores pode, não é insanidade, Copa Sul-Americana pode, não é insanidade, mas Copa América é. Onde você vai usar 4 sedes construídas com recursos superfaturados da Copa do Mundo e das Olimpíadas, mas já está aí, já está pronto, é só ir lá e usar. E vem uma seleção disputar, quer dizer, não vai entrar povo, não vai poder ter movimentação, o pessoal vai vir, vai ficar nos seus centros de isolamento, fazer os seus treinamentos e ajustar. Agora você vê toda uma mobilização de mídia, toda uma mobilização de setores políticos, que então vem para o jogador e fala para ele, se você jogar, você não vai ter isso, você vai perder aquilo, vai. Então você começa a ver isso. Então o povo está na hora de acordar um pouco para enxergar esse jogo todo que nós estamos vendo por trás. Não estou defendendo o governo, tem muita coisa errada, tem muita situação que precisa ser diferente, não significa que nós estamos vendo um governo perfeito, mas nós temos que entender que o nosso povo não pode ser ludibriado dessa maneira, né? E o que me chama a atenção é justamente isso, como é que nós estamos olhando para esse quadro. De repente nós estamos hoje no dia 7 de junho de 2021. A eleição vai ser dia 3 de outubro de 2022. Mais de um ano. Mais de um ano. Será que nós só vamos ver acabar essa pandemia depois dessa eleição? Porque o que parece é isso. É uma situação extremamente... Estão politizando de tal forma o vírus que nós estamos aí à mercê do quê? É um país que está vacinando dentro do seu ritmo. Podia estar mais rápido? Podia estar mais rápido, mas não está. Só que se comparar com o restante dos países do mundo também não estão. A China agora anuncia que já surgiu um novo vírus, nós estamos falando agora, né, o H10N3, que é a gripe aviária com uma nova versão. A nova mutação? Uma nova mutação, extremamente letal e mais letal do que as anteriores. Só para se ter uma noção, eles já gastaram mais de 20 bilhões de euros para estudar a evolução desse vírus. E até então, já fazem 3 meses que estão estudando, tornaram público agora semana passada. Por quê? Porque, segundo eles, não havia contágio humano, ficava só entre os animais. Só que já tem uma cidade da China que já tem a mutação transmitida para humanos e já se tem a transmissibilidade muito mais alta do que o Covid. Quer dizer, como vai ser isso? Nós estamos aí com uma nova gripe aviária já às portas, mal está acabando o Covid. Resta saber se nós brasileiros, eu digo, né, o sistema todo não vai usar essa gripe aviária agora para substituir, né, o Covid, para empurrar até as eleições e trazer uma nova... Com certeza, é uma situação. Então é isso que a gente tem que olhar, quer dizer, não vamos tirar o foco do problema. Existe um problema social, existe um problema político, existe um problema comportamental do nosso povo, né? Ontem mesmo a gente olhava as praias todas lotadas, o feriado prolongado na maioria dos lugares foi um problema sério. A mesma imprensa que critica todo o processo, quando a polícia baixa o cacete porque está havendo aglomeração, como no Sul, uma boate estava funcionando, a polícia chegou, começou a dispersar o pessoal, a imprensa está de pau em cima da polícia local porque eles agiram com truculência, só porque os donos da boate eram negros. Então foi um ato racista dispersar uma boate que tinha mais de 150 pessoas lá dentro, com tudo fechado, sem máscara. Quer dizer, como que você entende uma situação dessa? Agora, padre, será que se a detentora que era falando sobre a Copa América, né, que era a detentora que podia transmitir os jogos, será que se continuasse sendo aquela emissora, né, estaríamos nessa situação? Não, com certeza não. Polêmica. Aí você tocou num ponto
que é o mais grave de todos. Quer dizer, por quê? Porque esse ano, se houver Copa América, não vai ser naquela Isso. famosa que vai ser transmitido. Porque perdeu os direitos de Perdeu transmissão. os direitos de né? transmissão. Tá aí a explicação. Agora, você jogar só nisso, não pode. Mas você sabe que tem por trás um grupo muito grande de interesses políticos que vêm por trás disso. Né? Então, toda a situação é essa. E o povo sofrendo, né, com as consequências. Com as consequências. E Os fica reflexos. esse jogo ridículo de situações que nós estamos enfrentando. Então, tá na hora do pessoal começar a abrir o olho, né? Eu acho que precisa perceber essa realidade com mais intensidade, sentir o que está se passando de verdade e a gente não se deixar. Porque o que eu estou assistindo até o momento estão tentando montar uma situação para manipular completamente, mais do que já se costuma, as eleições. Tá me cheirando uma eleição parecida com a que foi naquela época em que de uma hora para outra não tem saída e apareceu o salvador da pátria. Lembra do Sassá Mutema na novela e Fernando Collor aparecendo como o caçador de marajás no Nordeste. E todo mundo já sabe a final dessa O final história, qual né? foi? Né? E todo mundo sabe onde nasceu a história, como ele foi criado politicamente e como o povo acabou sendo levado numa enxurrada de coisas para isso. Então, cuidado, nós estamos aí à mercê de interesses muito mais fortes, muito mais sérios, né? Minha opinião é essa. Deveria ter? Não deveria. Numa situação de pandemia, não é assim que a gente fala. O que não é essencial não funciona. Ninguém precisa ter esporte no momento. Nós precisamos praticar esporte, mas não precisa ter campeonato brasileiro, não precisa ter Libertadores, não precisa ter nada. Suspende tudo isso. Para quê? Se os comércios ficaram fechados, né? Aí que tá. Entende? Quer dizer, pra que isso? Ah, mas isso precisa por quê? Porque tem verbas publicitárias por trás, eu preciso transmitir o jogo, senão não tenho que pôr no ar no domingo de tarde, e aí fica pra frente. Aí você vai vendo toda a situação. Padre, mais uma vez. Tá bom? Então queremos... é só pra chamar atenção pra isso. Não é o esporte em si, mas é todo o conjunto que vem por trás disso. O conteúdo, né? Tá bom? Bom dia, padre. Semana que vem estamos aí de volta. Se Deus Valeu. quiser. Boa semana.